E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico? Aqui é o Lucas do Universo Discreto e no vídeo de hoje a gente vai continuar a série de raspagem de dados. E como assim, Lucas? E as outras séries? E a série de React? E a série de 3JS? E a série Desmistificando Algoritmos? Calma, gente, eu não parei com essas séries. Elas vão continuar, talvez não saia tão rápido assim quanto a gente imagina, mas eu vou continuar fazendo esses vídeos, não vai parar. Pode ter certeza que toda semana, pelo menos um vídeo novo vai sair nesse canal aí, 0800, de grátis, sem qualquer custo adicional, tá certo? Então, sem enrolação, o que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Eu vou ensinar a gente. Eu vou ensinar a gente. Ah, tá difícil hoje. Eu vou ensinar vocês como coletar dados de HTML. No episódio passado, a gente começou a entender como que pega dados de TXT de um site da internet. Não é muito interessante trabalhar com TXT, mas é um começo. Agora, extrair dados de HTML é o que a gente realmente faz na prática. E é isso que eu pretendo falar nos próximos episódios dessa série, começando já. Então, sem enrolação, bora para o IDE para a gente programar. Então, pessoal, o que acontece? Eu ensinei vocês a trabalhar com a biblioteca Requests. Eu falei para vocês sobre o uso dessa biblioteca aqui, que ela é útil para a gente fazer requisições em páginas web. Então, para a gente ter um acesso a um site, para a gente raspar ou extrair informação dele, a gente precisa da Requests. Mas existe uma outra biblioteca que é bastante útil para você extrair dados de HTML, que é a biblioteca Beautiful Soup. A biblioteca Beautiful Soup é por meio dela que a gente extrai informação de HTML, porque o HTML ele vai com todas aquelas tags misturadas e tudo mais. Fica difícil você extrair a informação diretamente do HTML, pois você precisa trabalhar com expressões regulares, identificar que tag é aquela, identificar que atributo aquela tag tem, blá blá blá. A Beautiful Soup meio que mata isso, meio que resolve esse problema. Para você instalar a Beautiful Soup, você precisa invocar o comando pip3 install Beautiful Soup 4. E se você estiver utilizando o Anaconda, que é o que eu recomendo fortemente que você faça, se você não sabe o que é Anaconda, nem do que eu estou falando, assiste esse vídeo que está no izinho, que eu explico o que é o Anaconda, como ele facilita o desenvolvimento Python e tudo mais. Se você estiver usando o Anaconda, é a mesma coisa, só que você troca o comando pip3 por Conda. Conda install Beautiful Soup 4. Se você não estiver trabalhando com o Anaconda, estiver trabalhando só com o Python, é esse código que eu marquei que você vai invocar na CMD ou no terminal se você estiver trabalhando com Linux. Se você estiver com Anaconda, é só trocar ali por Conda, tá certo? Eu vou deixar no código do GitHub explicações bem detalhadas sobre isso, tá certo? Depois que a gente instala a Beautiful Soup, a gente precisa importá-la no código. E a gente importa no código usando import bs4. Então tem que tomar cuidado para não confundir. Na hora de instalar, você escreve Beautiful Soup 4. Na hora de importar, é só import bs4 e ele já reconhece. Então, pessoal, nesse momento a gente vai começar a fazer um parseamento, ou seja, nós vamos analisar pedaços do código HTML para assim extrair a informação que a gente precisa. Parseamento é a mesma coisa que analisar e identificar partes, no caso aí, partes de um arquivo HTML. Para a gente entender melhor, eu vou colocar no GitHub também um HTML pronto já, só para a gente estudar como que a gente invoca alguns comandos básicos da Beautiful Soup. Mesmo um simples HTML envolve o uso de várias tags e atributos. E para sites reais da internet, a complexidade é tanta que fica difícil fazer uma análise sem essa biblioteca, a Beautiful Soup 4. Vamos extrair informação de um site aqui qualquer, vamos obter o resultado da requisição desse site aqui, ó, http no
start.com. Esse é um site que é apresentado no livro Automatizando Tarefas Maçantes em Python, que eu estou usando como base para fazer essa série, tá? É dali que eu tirei esse site que eu estou colocando aí no exemplo. Bom, como vocês devem lembrar pelo vídeo passado, é importante a gente introduzir tratamento de exceções usando o comando try-catch. Aí a gente vai chamar raise4status, que é a função responsável por retornar informações de erro e tudo mais. Então, para adiantar, vamos colocar aqui a exceção, que é a string exc. Aí print, houve um erro. Que erro é esse? A gente vai passar esse erro como uma string, que é justamente o exc. Igual a gente viu no episódio passado, o exc é a string contendo o erro, caso, por exemplo, vamos supor, o site não exista, ou tem um arquivo inválido no servidor. Qualquer tipo de erro na hora de acessar aquele site ali, você vai cair na linha 17. Então, se houve algum erro na hora de acessar o que está na linha 12, você cai naquela linha 17 ali. Bom, vamos usar a Beautiful Soup. Então, vamos criar um objeto da Beautiful Soup. E como que a gente extrai conteúdo propriamente dito? A gente vai chamar o construtor da Beautiful Soup, passando por parâmetro o res.text. O que vem a ser o res.text? O que vem a ser o res.text que eu coloquei aqui? Esse res é o retorno dos dados do site nostart.com. O res.text é todo o texto que você extraiu daquele site que eu coloquei ali na tela. Então eu vou pegar todo o código HTML que eu extraí, que está dentro de res.text, e vou passar para o construtor desse objeto Beautiful Soup. Aí, além dele, você tem que passar um outro parâmetro que ele recomenda, que é o LXML. Aquele features LXML, você está meio que indicando qual parser que você usa para analisar o código HTML. Por padrão, a gente vai usar esse, que é o mais básico, que é o mais utilizado, mas basicamente ele vai analisar o seu HTML como ele é. Um HTML nada mais é do que um XHTML, ou seja, um tipo de XML específico. Então, você passa esse segundo parâmetro na hora que você for informar o código HTML que a Beautiful Soup vai analisar. Se a gente rodar esse código da maneira como está, ele não retorna nada, né? Mas só para a gente ver, ó, vamos printar aqui o res.text. Ao fazer isso, o que ele vai mostrar vai ser o código-fonte desse site no start.com. Olha só, o código HTML dele é esse cara aqui. Um código bastante complicadinho, né? Então, essa função aqui, o construtor, né, Beautiful Soup, ele deve ser chamado com a string contendo todo o código HTML a ser parseado, ou seja, a ser analisado, a ser identificado, esse tipo de coisa. Esse construtor, ele te retorna o objeto soup. E esse objeto soup, você pode fazer uma série de análises para extrair informação diretamente nele. Obviamente, esse código só funciona se você estiver conectado na internet, já que o acesso da requests.get é pela internet. E usamos a função requestsGet para baixar a página principal do site nostart.com e criar o objeto soup, onde a gente pode fazer a análise do código HTML propriamente dito. Mas assim, esse código dessa página, ele é um tanto complexo. Para a gente ter um exercício mais simples para esse vídeo 2, ao invés de trabalhar com esse site nostart.com, vamos trabalhar com um HTML de exemplo que eu vou colocar no GitHub para você também tentar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar um HTML mais simples que eu coloquei na mesma pasta do projeto. Aqui no caso eu estou usando a função open, que serve para abrir um arquivo, e eu vou abrir um arquivo chamado exemplo.html. Para isso funcionar, tem que existir um arquivo chamado exemplo.html na pasta. E ele já está lá, porque eu já coloquei. E eu vou deixar ele no GitHub, como eu já falei para vocês. Vamos até fazer o seguinte, vamos colocar esse arquivo de exemplo dentro do try-catch, caso
precise tratar, por exemplo, arquivo que não existe, esse tipo de coisa. A função 15 agora passa a ser desnecessária, pois ela só faz sentido quando você está fazendo uma requisição usando a biblioteca requests. Agora, no caso, a gente está extraindo informação direto de um HTML que está no disco rígido do computador, e a gente pode pegar o ponteiro desse arquivo e passar diretamente aqui dentro da Beautiful Soup. Então isso também funciona. Você extrair o código HTML de um arquivo HTML que está no computador, transformar isso num ponteiro para um arquivo e passar o ponteiro desse arquivo dentro do construtor da Beautiful Soup. Isso funciona. Não só funciona, como vamos testar o que acontece. Vamos imprimir o conteúdo do objeto Soup que a gente criou aí. Como a gente pode ver, o objeto Soup é o exemplo.html que a gente criou. Então, passando o ponteiro do arquivo, ele ainda consegue extrair esse código HTML todo, e esse código HTML fica armazenado dentro do objeto Soup que a gente criou na linha 16. Bom, mas você deve estar pensando, como é que eu extraio informação do HTML? No momento eu só mostrei como que você obtém o arquivo HTML e passa para a biblioteca Beautiful Soup. Mas a gente pode extrair elementos específicos do HTML usando um método que se chama select. O método select você vai passar por parâmetro uma string contendo um seletor CSS, por exemplo, para o elemento que você está procurando. Então, por exemplo, vamos supor, como você pode olhar aqui no HTML, não sei se está muito claro de ver isso, mas no HTML você tem 2 livros. Ele está falando que baixe o meu livro Python de ventwithpython.com, blá blá blá, aprenda Python de forma fácil, o autor se chama Al Suigart. Aí embaixo tem outro parágrafo para outro livro. Baixe meu livro de C++, blá blá blá, blá blá blá, autor Bjarne Stroustrup. Então vamos supor que eu quisesse extrair todos os autores que tem na página HTML, ou seja, eu quero extrair todos os nomes de autores que estiverem dentro de uma tag com ID autor. Isso é fácil de fazer com a Beautiful Soup. Vamos fazer isso. Então a gente vai montar uma lista com todos os autores. Para isso a gente vai pegar o Object Soup que a gente criou e vamos chamar o método select. O select vai selecionar, pegar trechos do código HTML que a gente quer. E a gente quer justamente os trechos que tem a ID autor. Então, esse list autor aqui vai receber uma lista com todos os autores, ou seja, todos os conteúdos no HTML que estiverem dentro de um span ou de um div cujo ID seja autor. O importante é esse ID aqui ser igual a autor. E a gente pode ver isso funcionando printando a lista contendo os autores. Tá vendo? Ele imprime a tag com o primeiro autor, o Al Suigart, e a lista tem o segundo elemento, que é a tag cujo autor é o Bjarne Stroustrup. Então, o seletor, que no caso é esse autor aí, eles são parecidos com expressões regulares. Eles especificam um padrão a ser buscado dentro de um arquivo HTML. Mas, Lucas, eu não queria a tag completa, eu queria só pegar os nomes separados. Não tem problema, isso a gente arranja. A gente pode até brincar aqui e imprimir, por exemplo, o total de autores. Quantos autores são? Aí, no caso, você tem que pegar o len, ou seja, o tamanho da lista de autores, sem esquecer que você tem que converter isso para string primeiro, senão ele não entende. Então, com isso, a gente vai pegar o total de autores, que é 2. Se eu quiser pegar o nome do primeiro autor, é só eu pegar o list autor 0. O list autor 0 vai ser a primeira tag span id autor.
aquela que tem o all switch guard, só que a gente vai chamar getText. O getText vai pegar só o pedaço contendo o nome do autor. Vamos ver? Vamos rodar esse código como que tá, só para a gente ver aqui. Então, total de autores, 2, que é o que a gente queria. Nome do primeiro autor. Ele extraiu só o all switch guard separadinho. E embaixo ele mostra as duas tags. Se você quiser, pode até mostrar primeira tag. Esse primeira tag aqui vai retornar esse list autor 0 aqui vai retornar a tag completa do primeiro autor. Quer ver? Vamos até apagar isso aqui. Vamos rodar esse código, ver como ele tá. Ó, total de autores 2, primeira tag. Aí ele mostra a tag completa do all switch guard e embaixo só o nome do all switch guard. E é muito fácil a gente modificar esse código para pegar o segundo autor. A gente troca aqui. Segunda tag. A segunda tag vai ser o elemento 1. E o nome do segundo autor vai ser o elemento número 1. Vamos rodar isso daí e ver. Como a gente pode ver aí, deu certo. Então você consegue extrair o texto de cada tag facilmente usando o seletor CSS, no caso ali, o ID. Ah, mas Lucas, e se não estiver usando o ID? Vamos supor que você queira pegar todos os parágrafos que tem no texto. Se você quiser pegar todos os parágrafos, não tem problema. Você só vai ter que... Aí vamos comentar aqui. Você pode, por exemplo, trocar o select aqui que tinha um seletor CSS ali, no caso, de ID, e você pode trocar aqui por P. Ao colocar P, você vai pegar todos os parágrafos, ou seja, todos os elementos do código HTML que iniciam com P. Vou até printar de novo aqui para vocês verem. Ó, vamos printar aqui o Object Sup de novo. Só para vocês observarem que o texto, que o código HTML inteiro é parágrafo. Ó, tem um parágrafo aqui, 2 parágrafos aqui, 3 parágrafos, 4 parágrafos, 5 parágrafos, 6 parágrafos. Vocês viram? São 6 parágrafos. Aí vamos supor que eu queira printar aqui total de parágrafos. O que você vai fazer? A mesma coisa. O len. Vamos trocar, ao invés de lista autor, vamos colocar o nome lista P, porque é lista de parágrafo. Ele vai mostrar ali que o total de parágrafos é 6, lá, que é o que exatamente acontece. E se eu quisesse ver o conteúdo de cada parágrafo? Se eu quiser brincar, eu posso até fazer um for. Posso fazer um for para cada parágrafo na lista de parágrafos, e eu faço o seguinte, imprimo cada parágrafo, getText, adicionando um /n, não sei se é necessário adicionar o /n ali embaixo, vamos ver. Não precisava não. Então vou até apagar aqui esse /n, ele estava meio desnecessário. Tá vendo? Ele pegou o conteúdo de cada parágrafo. O primeiro parágrafo é download my Python book, blá blá. O segundo parágrafo, learn Python the easy way, blá blá. Então, com isso, pessoal, note que você consegue extrair informação de qualquer tag dentro do HTML facilmente. Agora, vamos aprender uma coisa diferente. Vamos pegar aqui, extrair de spam, de cada spam, só que ao invés de pegar o texto, vamos pegar aquele atributo ID. Ó, quer ver? Eu vou mostrar aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou comentar aqui essa parte do código. Vamos imprimir o Object Sup aqui só para vocês entenderem o que eu vou tentar extrair agora. Vamos tentar descobrir qual é o ID de cada spam. Como a gente pode ver ali, cada spam tem o ID autor. Como é que eu faço para pegar aquela ID, ou seja, pegar aquele autor ali? Isso é uma coisa que também é relativamente fácil de fazer. Eu posso, de novo, total de tags spam. O total de tags spam é o total de elementos dentro da lista spam convertidos para string. O ID do primeiro spam é
Qual será? Tchan, tchan, tchan. Vai ser no list span 0, porque eu estou falando do primeiro elemento, ou seja, desse primeiro span aqui, só que chamando o método getID. Aliás, get, errei aqui, é get, e entre aspas, ID. Da mesma forma, se eu quisesse pegar o ID do segundo span, vai ser igual, né? Por que vai ser igual? Porque ele vai pegar o span desse segundo autor aqui embaixo. É só trocar o 0 por 1 aqui. Vamos rodar. Tá vendo? O ID do primeiro span é autor. O ID do segundo span é autor. Tá certo, pessoal? É basicamente isso. Essa é uma introdução muito básica ainda de como a gente extrai conteúdo facilmente de HTML. À medida que essa série for avançando, eu vou mostrando exemplos mais complicados. E é isso, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até o final e falou!